congratular aí na sua pessoa e de toda a sua equipe aí, a produção que está de altíssima qualidade, e não somente a qualidade, mas também a coragem de tornar isso aí público. Isso é uma coisa que está realmente precisando que sirva de exemplo para que todas as outras pessoas também tornem públicas as suas ideias e as suas visões de mundo. Então, meus parabéns por isso aí. Agora, eu queria pedir licença a você e a sua equipe para introduzir um outro assunto, já que a gente está aqui no Instituto de Biologia, que é um tema mais centrado às questões das drogas e a sua relação com o sistema nervoso, com o corpo, mas nada impede também de você manifestar a sua colocação. E aí, nesse ponto, eu peço licença para contar uma pequena historieta, que na verdade é uma vivência que eu tive, verdadeira, em Nova York, no Museu de História Natural, quando eu estava lá com a minha máquina Yashica ali, que era, né, sem flechas, não deixa tirar o flecha, eu estava acocorado ali de frente a um crânio de Homo erectus. E aí, de repente, eu começo a sentir um odor bastante estranho, na verdade, até bem ruim, parecia como se fosse um chorume ou coisa assim, mas eu não conseguia identificar o que era, mas naquela meditação de tirar a foto para não sair fora do foco, eu falei, eu vou bater, bati, e me levantei e virei para trás, tinha um senhor, na verdade ali por volta de uns 40 anos, com um chapéu de coco, um cabelo espivitado, uns olhos bugalhados, um paletó sem gravata. O cara realmente estava fedendo bastante e ele ignorou qualquer manifestação que eu tivesse e já começou a discorrer sobre a vida daqueles Homo erectus e daqueles grupos. E à medida que ele vinha fazendo isso, aquela fachada que ele apresentava não condizia com o grau de instrução que ele apresentava ali, né? Então, nesse momento, eu comecei a prestar atenção nele e eu tinha ido a Nova York para um curso de desenvolvimento, estrutura e função do sistema visual. Então, ele falando ali de que aqueles australopithecus faziam várias coisas, e um dos temas centrais que ele debatia era de que determinados grupos de hominídeos haviam sido prevalecidos pela seleção natural pelo uso do que ele chamou de substâncias psicodélicas, psychedelic substances. Então, aquilo ali me chamou muita atenção, justamente por eu estar acabando aquele curso, que era um internato de 20 dias, e eu fiquei meditando muito sobre a possibilidade disso daí realmente acontecer, já que esses hominídeos realmente conversavam com a natureza ao entorno. E aí uma das coisas que me veio à mente, comparando, por exemplo, com conhecimentos que vêm da psicologia ou da própria neurociência, que mostra que qualquer novo conhecimento só pode ser feito sobre um conhecimento que já é possuído pelo indivíduo, se o uso de substâncias psicoativas, e obviamente eu estou aqui colocando a coisa de modo bastante especulativo, né? Se esse uso de substâncias psicoativas não serviria, talvez até para endossar a tese desse que eu vou chamar até de pesquisador, no sentido de que ao colocar-se num estado alterado da mente, e ainda assim continuando a ser você mesmo, num estado ali, principalmente naqueles tempos de embate ferrenho com a natureza, aquilo não poderia servir como uma ferramenta a mais, não só de conhecimento da natureza, mas como de autoconhecimento, ou seja, seria uma ferramenta de aprendizado, vamos dizer assim. E se isso aí não poderia também ser incluído nesse debate que vocês estão levantando. Bom, pegando um pouco na linha que você está falando, mas olhando por uma outra ótica, uma coisa que certamente acontecia, isso está descrito no nosso livro, né, é que houve uma época em que os homens eles obtinham comida por uma metodologia essencialmente de coletora, né? Não tinha agricultura, eles iam lá caçar e procuravam as comidas. Eventualmente eles comiam alguma coisa diferente, e certamente o primeiro coletor lá que viu lá a planta de maconha, viu aquelas sementezinhas lá, aquela flor cheirosa, quando ele comeu, se ele não tinha ainda história de nada sobre aquela planta, certamente a experiência daquela refeição despretensiosa foi uma experiência que mudou a vida da pessoa, porque de uma hora para outra ele teve uma perspectiva sensorial e emocional do mundo completamente transformada, e a tendência dele, numa situação onde ele não tinha nenhuma referência científica ou apreciação racional dos sentimentos e todo esse tipo de coisa, era provavelmente de encarar essa planta como um caminho para um mundo sobrenatural. Autocontínuo, essas plantas passaram a fazer parte, obviamente, da cultura religiosa dessas pessoas. E é importante lembrar que a religião e a medicina caminharam juntos, né? Porque, obviamente, como eu falei, como eles não tinham perspectiva científica do que sofriam, do que sentiam,
a tendência era pensar em termos de espírito, né? E de a doença é um mal do espírito. Então, a descoberta de vários fármacos, não só a maconha, ocorreu justamente através da experiência empírica, ainda desprovida de metodologia científica, né? Dos curandeiros, dos xamãs, etc. Então, existe todo um repertório farmacológico que não teria sido revelado se não houvesse o despertar desse interesse a partir desse efeito. Isso aí não tem dúvida. Então, do ponto de vista tecnológico, certamente conhecer essas plantas deu uma vantagem adaptativa para essas pessoas, né? E, bom, acho que é o que eu queria dizer a respeito disso aí. Eu queria complementar sobre esse tema, assim. Você falou, existiam mitos, assim, mas acho que essa é uma perspectiva muito mais cultural, assim, do que a gente acha. Porque a nossa cultura é, claro, tem o professor, tem o livro, essas são as nossas formas de obter conhecimento. Agora você vê, por exemplo, a gente teve aula aqui, uma matéria na UNB, que chama Arte e Ofício de Saberes Tradicionais. A gente teve aula com um Benk Piano, um Axaninca lá do Acre. E ele é pajé, ele é referência de florestamento dentro dos índios e tal. E a base de construção da cultura deles é junto do ayahuasca. Eles têm várias outras plantas que eles misturam junto do ayahuasca para continuar crescendo, continuar subindo, né? E isso é feito até hoje. Só que como que a gente não se integra com isso? Falou, tabaco e o álcool são as drogas mais utilizadas. Ele falou que ele usa o tabaco também, como erva de poder. Só que a erva de poder, o tabaco é uma coisa muito branca e preta, muito yang. Você vê um reflexo disso dentro da nossa própria sociedade, da nossa cultura. A aula é de tanto a tanto, das 8 às 6 eu tenho que ser sério, depois eu posso enxergar, posso ficar doidão. É uma cultura totalmente branca, que os brancos dominaram tudo. E como a gente pensaria nessa, esse é um questionamento, na verdade, para todos, assim, nessa forma de legalização, qual seria o próximo passo? Acho que a gente não pode só pensar na legalização e pronto. Acho que a gente já tem que entrar com um foco maior, assim. Porque de onde foi retirada a maconha e o ayahuasca e foi proibido? Os negros, os índios, o candomblé utilizava a maconha como forma de incorporação e o Vargas fez um acordo com as lideranças para que eles parassem de usar a maconha para tornar uma religião legalizada, vamos dizer assim. E qual é o reflexo dos negros, dos índios atualmente na sociedade? É a favela. A favela, a maior parte é formada por negros. Acho que a gente tem que pensar assim na legalização, mas a legalização como na Suíça já está sendo feita, já tem muita grana rolando, e o Brasil é um país onde tem a possibilidade para crescer a maconha de uma forma muito mais extensiva. Como a gente entrar com a indústria e tecnologia junto da favela, devolver conhecimento para eles. Que essa é a vertente que a gente traz dentro dessa matéria, eu acho que os saberes tradicionais. São professores que às vezes nem sabem ler e escrever, que foram trazidos para cá porque eles têm conhecimento que foi apagado, foi oprimido por brancos. Você vê que esse tipo de biologia só tem branco e um japonês. É um reflexo real. Eu queria fazer uma pergunta, todo mundo pegar sol já junto. Não, provavelmente vocês precisaram vários temas. Provavelmente vocês precisaram vários temas, né? Como vocês são de documentários, que vão selecionar os assuntos da ciência. Então, assim, para mim isso me parece meio complicado quando se fala em legalização e uma outra droga que eu acho que não foi citada no filme de retrasado, que é o crack. Então, assim, vocês devem ter discutido isso com especialistas, começaram a pesquisar. Eu queria saber se um pouco disso sobre essa droga, que eu acho que é um pouco mais delicada do que as outras, ainda mais no contexto do crack. Eu acho que são duas questões bem diferentes. A gente deve legalizar a maconha e se todas as drogas devem ser legalizadas. Elas são diferentes porque no caso da maconha, os argumentos são mais fáceis. A maconha responde por 60%, 70% de tráfico, o volume é traficado, ela é uma droga comparada com outras drogas legais relativamente benigna, tem grupos de risco conhecidos que a gente pode atuar na prevenção dos males que ela pode causar. Então, parece uma
eu estou usando a palavra regulamentar para não falar nem liberar, simplesmente. Legalizar pressupõe regulamentação. Quando você legaliza, você está regulamentando. O álcool está legalizado e é regulamentado. Então isso parece também ser a coisa certa a fazer, mas os problemas são maiores. Não tem ninguém, eu não conheço nenhuma pessoa que queira legalizar o crack. O crack é uma droga, você conhece? Eu quero legalizar o crack. Você quer legalizar o crack? Então, é um movimento ainda minoritário.